dizer o que é plenitude, né, gente? De tempo. O que acontece no mundo com o Império Romano dominando o mundo? Porque logo que Alexandre sai, né, do poder, sai de cena, o Império Romano entra. E aí? É chegada a plenitude dos tempos, ou plenitude de um tempo, ou de tempo, como alguns querem dizer. O que nós podemos chamar de plenitude? É meio que todas as nações são meio que ligadas, né? Porque o Império Romano, hoje em dia, pelo que eu entendo, assim, é como se fosse a Igreja Católica, né? E o que a Igreja Católica, ela não é só num país, ela meio que impera praticamente todos os países. Tem alguma coisa a ver com isso? De estar interligado tudo, como se fosse um reino? Vamos supor que a Igreja Católica fosse um rei e ele meio que dominasse todas as outras. Tivesse um representante ali em todo cada... Inclusive, eles contribuíram para uma plenitude e vão contribuir para uma outra plenitude. No nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu, houve uma plenitude. Por que chamamos de plenitude do tempo quando Jesus nasceu? A Jaque já começou ali, gente. Não caiu a ficha, não. Não caiu ainda? Tá não, gente. Tá tudo combinado para cumprir o que Deus já tinha falado? Já tá tudo certo no seu lugar? Isso, mas o quê? Por exemplo? Já tinha a virgem preparada. Também. Lá, continua. Vamos ver se você vai chegar em tudo que a gente precisa. Vai. Tava uma paz no tempo? Praticamente isso. Por quê? Veja bem. Naquela época, havia muito saque, muito roubo. Lembra da época de Jesus? O rapaz que estava descendo lá, o samaritano descendo, foi atacado. Né? Então havia muito isso. Lembra da época dos piratas? Os saques dos navios, porque não tinha carro, não tinha avião, transporte ou era pelas estradas, por lombo de animais, ou era pelas embarcações, não é isso? Então, o que acontecia? Deserto, atacava-se os bandidos do deserto e nas embarcações atacavam-se os piratas, não é isso? Então, o que a gente chama de plenitude? O poder romano, quando assumiu, ele foi dominando, e o que aconteceu? Estabeleceu leis. Quem matar morre, quem roubar vai ser preso. Onde estava Barrabás quando Jesus foi preso? Na prisão. Por quê? Quem era Barrabás? Ladrão. Né? Um criminoso, ladrão, não é isso? Então, plenitude de tempos. Gente, é que todas as coisas convergiram para que fosse o momento exato, como diz a Janaína ali, como apresentou a Jaque, para o nascimento de Jesus. Tanto que isso é verdade que a Bíblia diz que ele teria que nascer aonde? Belém. E aonde que ele estava? Nazaré. Mas ele precisava de fazer o quê? De vir para Belém para nascer. Mas para vir para Belém precisava acontecer alguma coisa especial. O que estava acontecendo? Foi o censo romano. E aí ele desceu, chegou, não achou lugar na terra dele, foi parar onde? Foi parar lá em Belém, na Estebaria em Belém. Então tudo estava combinando. Havia um império, havia leis, havia soldados. Outra coisa, haviam estradas, porque eram trilhos. O Império Romano chegou, abriu estradas para passar os seus carros, seus cavalos, seus exércitos. Então tudo contribuiu, estava tudo bacana, pessoal. As rotas marítimas estavam vigiadas pelo Império Romano. Então tudo contribuiu, tudo certinho. Moeda. A moeda que circulava, todo país que era dominado tinha a sua, mas a moeda que circulava era romana. Tanto é que Jesus, quando alguém prende Jesus ou pergunta a Jesus sobre a contribuição, Jesus pede uma moeda. Aí Jesus pergunta, de quem é essa esfinge? César. César era quem? Imperador romano, não é isso? E como imperador romano, aquela moeda de um lado apresentava
o domínio da nação, o poder. Do outro lado, ela apresentava o seu valor. É como a moeda que nós temos hoje. A moeda nossa hoje, nas costas dela, tem algo que diz que ela é uma moeda brasileira. Do outro lado, vai dizer o valor dela, quanto que ela vale. Ok, pessoas? Então, toda moeda, ela é negociada através do seu valor. É claro que existe uma balança. E toda moeda mundial hoje passa por uma balança chamada dólar. E toda moeda naquela época passava por uma balança chamada... Esqueci o nome. A moeda... A moeda romana. Eu esqueci agora. Eu não sei se era a dracma ou se era o... Denário. Ou se era um denário. É denário que Jesus pede, né? É. Jesus pediu um denário. Entregaram um denário para Jesus. E Jesus, então, tinha essa face de César, não é isso? Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, aquilo que é tributo deve ser pago. Nós estamos lembrando o quê? Da suzerania. Quem eram os suzeranos da época? Os romanos. Os romanos, estou confundindo os romanos, os vassalos. Os romanos, os vassalos, era aquele povo que estava na terra ali, inclusive os hebreus entre eles, que eram dominados pelos romanos. Roma tinha que pagar os hebreus naquela época, lá, os judeus, assim como o reino do norte, sul e norte, pagavam tributo para Roma. Não era isso, pessoas? Compreendido, gente? Compreendido, Paulinha? Ou tem dúvidas? Ok, então plenitude do tempo foi a contribuição para que todas as coisas acontecessem com facilidade. Olha, comunicação, a língua. Qual era a língua que se falava na época? O aramaico, que era uma combinação das línguas para facilitar. Você chegava lá, falava aramaico, eu falava aramaico, e nós somos de 3 nações diferentes e nós nos comunicávamos enquanto estivéssemos ali. Mas foi para a tua terra, tu vai falar a tua língua. Eu vou para minha terra falar minha língua, vai para a terra dela, vai falar dela. E Jesus, quando foi crucificado, foi escrito lá na cruz de Jesus, Jesus, rei dos judeus, em que língua? Hebraico. No aramaico. Para que todas as pessoas que passassem ali, não é isso? Vissem que estava escrito lá. Inclusive a frase foi escrita de forma hilária, né? Foi uma crítica ao rei dos judeus, né? Jesus, rei dos judeus. Ou seja, é como se falasse assim, ele se apresentou como o Messias, ele se apresentou como Deus, ele se apresentou como divindade e agora está aí morto. É isso que eles queriam dizer, né? O seu divino, o seu ungido, o seu Deus, a sua divindade morreu. Então não é nada disso que vocês imaginavam. Então era uma forma de denegrir tanto o nome de Jesus para os povos que vinham, afluíam ao Oriente para ver quem era Jesus, e acabou sendo decepcionado com a morte de Jesus. E afugentar também aqueles que os acompanhavam, né? Que acompanhavam Jesus. Né? Inclusive, gente, isso é quando a gente estuda os conflitos dos discípulos e dos apóstolos de Jesus, os conflitos são gerados por essas dúvidas que foram colocadas no coração deles. Por que vocês acham que Paulo perseguia a igreja? Por que Paulo perseguia a igreja? Achando que era heresia, não era não? Ele estava achando que era heresia diante de quê? Ele achava que era heresia diante de quê? Ele não viu Jesus ressuscitar. Diante da sua religião, diante do judaísmo. Diante do judaísmo. Ele não aceitava que Jesus era filho de Deus. E aí, quando ele sai para capturar os seguidores de Jesus, ele já tinha se formado no judaísmo. Ele já era um homem formado no judaísmo. E importante, né? Porque ele fazia parte do conselho do Sinédrio. Foi criado aos pés de Gamaliel, né? Um dos maiores estudiosos, ou dos maiores entendidos na época do judaísmo. Do judaísmo. Aí o que aconteceu, pessoas? Ele vai perseguir Jesus. Não é isso, Janaína? Mas ele perseguia Jesus até então por quê? Qual era a história? O que Roma estava pregando, Janaína?
os discípulos haviam roubado o corpo. Os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Não é isso? Vocês não vão dizer. Se vocês disserem, vocês vão morrer. Então começaram a pregar. Os soldados que estavam lá começaram a pregar. Não, os discípulos vieram aqui e roubaram o corpo de Jesus. Mas aí Jesus começou a desmentir isso, porque Jesus começou a aparecer, né? Jesus começou ainda a realizar coisas depois de tudo isso aí. E aí os discípulos tiveram a comprovação de que de fato Jesus havia ressuscitado, né? Mas e Paulo? Como é que Paulo ficou sabendo? De quê? Que Jesus era verdade e não mentira. No caminho para Damasco, né? Jesus apareceu pra ele. Jesus apareceu para ele, né? Mas Jesus apareceu para ele assim, pum, a olho nu. Ele foi arrebatado. Jesus apareceu para ele de olho nu, gente. Foi um resplendor de A glória. presença de Cegou Jesus ele. ali naquela hora foi tão forte que cegou ele. Aquela frase que Jesus falou quando estava sendo crucificado no aramaico. Ele lá na sabactana. Não, Não? não. Eu não sei nem que língua é aquela. Não? Se é o aramaico ou se é o... Mateus fala. Tem que pegar e ver isso aí. Eu não sei se ele fala em aramaico ou se ele fala na língua hebraica. Agora eu fico imaginando assim, o nó que deve ter dado na cabeça daquele povo, né? Porque os escribas e os fariseus, não que eles comandavam, mas eles eram homens da lei, né? Mas aqui, Seguiam deixa eu te a falar. lei. Eles eram vassalos. Eles eram vassalos. Era aramaico? Fala bem aqui, ó. O sofrimento de Cristo, este brado de Cristo assinala o ponto culminante dos seus sofrimentos pelo mundo perdido. Seu brado em aramaico, Deus meu, Deus meu. A língua que todo mundo ouviu, né? Eles eram vassalos. Eles eram dominantes da religião porque o seguinte, o que eu quero dizer para vocês aqui com relação à plenitude, qual era o maior poder político e financeiro que existia na época? Romano. Qual era a maior cultura existente da época? Judaísmo, né? A grega. A grega? E quem era a maior religião da época? Qual que era o maior Deus da época? Do Deus de Israel. O Deus de Israel. Entendeu? Então isso convergia o maior poder bérico e o maior poder financeiro político do mundo. Eram os romanos. Roma. Bérico financeiro. Bérico, financeiro, tudo estava no poder de Roma. E cultura? Os gregos. Lembra do Alexandre? A biblioteca, aquela coisa toda lá que ele criou, a Isso aqui me cultura. gera muita dúvida, porque assim, a história de Alexandre ela tá na Bíblia católica, né? Mas tem dois Alexandre, né? Tem o Alexandre egípcio e tem o Alexandre grego, né? O grande, né? Que falou Alexandre o Grande. Aquele que fala no livro dos católicos é o Alexandre o Grande? Nós temos, me parece que... Não. Não? Não. Eu nunca li, sabe? Nunca li. Não é não. Tem um Alexandre lá que vai influenciar a Igreja Católica após a inauguração da igreja. Pode olhar isso lá. Esse aí é que a Igreja Católica vai falar sobre ele, não é o grego. Eu não sabia, né? Porque Não, tem um Alexandre aí que depois ele vai influenciar a igreja, mas que não é o Alexandre o Grande, não. Onde é que eu tava? Os três. Ah, tá. Então os três poderes, né? Então, financeiro, político, bélico era Roma. Cultural era a Grécia. Os gregos contribuíram muito para a cultura mundial. Viu? Muito. E religião era o Oriente Médio. Eram os cananeus. O pessoal vinha de todo mundo, né? Desde a época de Abraão para conhecer aquela região e saber o que era o seu Deus, o seu povo, como ele agia, como ele fazia, o seu poder, como era a relação das pessoas, dos profetas, dos sacerdotes com Deus. Então isso sempre foi curiosidade no mundo inteiro. Os homens mais bonitos eram os da Grécia, naquela época? Olha, Por causa que tem o ditado, não, é o Deus grego. o ditado Deus grego é exatamente por causa do politeísmo, né? Grego, que atribui a maior divindade deles ao Zeus.
E de Zeus, Por causa do Zeus. e do Zeus vai surgir os outros deuses. Inclusive uma que é a deusa da beleza. Quem é filho de Deus, quem é filho de Zeus, geralmente são filhos E o bonitos. Eros, né? Que é da paixão, sei lá. Deus é. Na verdade, Mas tudo descende de todos esses poderosos, todos esses mais bonitos, Aquiles, né? todos esses mais dotados na divindade ali, vão ter ligação direta com Zeus. Aí o que vai acontecer? Esses deuses, eles vão vir para a Terra e vão coabitar na Terra e vão gerar os semideuses. Esses semideuses é que são conhecidos como filhos de Deus. Por quê? Por causa da sua beleza. É diferente. Não é porque é bonito, é por ser diferente. Porque a Bíblia Habilidade diz na guerra, que né, pastor? a Bíblia diz que Saul era bonito. Só Saul? Saul era bonito. E descreve os hebreus Bonito também, e alto. altura. Tudo. Ele era Os bonito homens em davam tudo. no ombro Segundo. E forte, o homem forte ainda. Ele era um palmo acima do homem mais alto que existia na Os homens época. davam no ombro dele. Ô, pastor, mas o que segundo eu sei Aí dos já gregos, faz na diferente, porque verdade, já eles são tinham má dos fama. iraquianos, né? Na verdade, segundo o que eu ouço falar dos gregos, na verdade, eles tinham uma má fama violenta de negócio de viadagem, essas coisas assim, sabe? Os gregos eram uma viadagem terrível. Mas você tem que entender o seguinte, que quando você entra para esse estudo, para essa área, não é que o indivíduo era homossexual, é porque na cabeça deles, como deuses, eles tinham a liberdade sexual de praticar sexo da maneira que eles quisessem, porque isso não influenciava no ato de ser humano, porque eles eram divinos. Essa era a ideia. Então você vai pegar um deus numa época que não vai gostar de mulher, vai gostar de homem, e o império não vai se importar com eles. Aconteceu no Egito, aconteceu na Grécia, aconteceu na Babilônia, aconteceu na Síria, aconteceu em Israel. E Deus abomina, Deus extirpa, Deus tira. Entendeu? Mas por que isso? Porque os indivíduos se colocam como divinos. E como divino, para ele é indiferente. Entendeu? Para ele é indiferente. E a orgia em si proporcionava isso. A orgia em si proporcionava isso. E aí, aqueles cultos, aquelas celebrações, o indivíduo entrava por esse caminho aí e pronto, acabou. Há até não uma afirmação, mas há uma discussão sobre o meio-irmão de Moisés, né? Ou que Moisés era meio-irmão dele lá, o Ramsés, que ele era meio... Baitola E também. o pai, né? O avô, no caso, o avô não tinha a intenção futura de entregar o reino para Moisés exatamente por essa postura, esse comportamento dele. Tinha a intenção? De entregar o reino a Moisés. Isso são estudiosos extra-bíblicos, não tem nada a ver com a história da Bíblia, não. Tinha a intenção de entregar o reino a Moisés exatamente por esse comportamento meio que do outro neto dele. Então Moisés estava sendo preparado para sentar numa cadeira para ser um faraó. Eu vi no... E aí Deus, aí você não entende, né? Você vai ver por que Deus permitiu matar o rapaz lá. Exatamente para que ele fugisse e não assentasse na cadeira, para que o propósito de Deus se cumprisse. Deus tirando o povo e não Moisés como salvando o povo. Salvando o povo. Você Assim Moisés ia ser salvo, pastor. Você entendeu? Entendeu como que Deus faz as coisas? Né? Eu ia perguntar para E ele ia vocês se aqui. corromper depois também. No Eu ia perguntar para vocês aqui, ó. Vocês Se lembram? Moisés se senta lá, o bicho ia ser ruim. Ia. Qual é o antigo nome de Josué? Josué? Oséias. Oséias. E o que significa Oséias? Tá lá no livro, eu esqueci. Salvador. Ah, é. Salvador.
Já parou para imaginar se Oséias, se Josué chega, entra na terra com o nome de Oséias e o povo gritando: Salvador, Salvador, nosso Salvador, nosso Salvador? Quer dizer, estaria anulando completamente, numa frase, o poder de Deus, a autoridade de Deus, supremacia de Deus, tudo de Deus. Entendeu? Aí Deus, quando separa Moisés, faz o quê? Muda o nome para Josué. O que significa? O Senhor salva. Viu a contrapartida aí? Então ele deixou de ser Salvador, mas ele apresenta um Deus Salvador. Pelo próprio nome dele. Interessante essa mudança de nome. Você tá entendendo? Viu como que o propósito de Deus dentro da situação faz a diferença? Então a mesma coisa eu pego Moisés. Eu não pego aquilo ali como assim, uma displicência do Moisés. E vou falar para vocês a verdade. Tem gente que atribui a não entrada na terra prometida porque Moisés matou o rapaz. Sim, matou, foi um erro, não foi? Ele pagou caro por isso aí, ok? Mas o verdadeiro motivo que ele não entrou foi porque na hora que Deus deu a água, ele tinha que exaltar a Deus, ele tinha que glorificar a Deus. Indiferente do povo estar murmurando ou não, ele tinha que glorificar a Deus, ele tinha que exaltar a Deus. Ele tinha que ir lá com todo carinho, com todo zelo, sabendo que ali se tratava de uma ação de Deus. E ele tinha uma revelação que o povo não tinha. Qual água? Que era Jesus. Meribá. Quando faltou água em Meribá, Ele feriu a rocha? ele vai lá e bate. Não é porque feriu, era para ferir. Só que Deus falou com ele. Deus falou com ele: fala com a rocha. Ele bateu na rocha. Porque ele batendo, aí os outros pensaram que era ele que fez isso aí. Você está entendendo? Não Deus, né? Tá. Então, ele faz uma coisa que Deus não mandou e ele paga caro. Porque isso aqui, essa atitude aqui, esse ato que impediu ele de entrar na terra prometida. Então, isso, gente, é muito sério. Deus falar uma coisa com você e você fazer o contrário do que Deus está mandando você fazer. Isso eu pensei aqui agora, porque se Deus fez isso com Moisés, se ele cometeu um erro desse, ele faz de repetindo aí, nós que a cada 20 minutos ele comete um erro. Estou enrolado. Então, gente, alguma dúvida com relação à plenitude do tempo? Alguma dúvida? Então vamos ao seguinte. Para a gente terminar por hoje, quando o povo chegou diante do Jordão, Moisés fez seu último discurso, ok? Lembrados? Sim? Daqui em Jordão ou além Jordão? Daqui, né? Daqui em Jordão com relação a Canaã. Daqui em Jordão com relação a Canaã. A referência sempre vai ser Canaã. Ok? Se falar da além Jordão, está falando de onde o povo estava. Ok? Mas geralmente, quase todas as traduções vai falar da quem, porque vai falar de Canaã avistando o povo. Não é isso? Então, o Moisés fez seu último discurso. Porque Moisés não entrou na terra prometida. Ok? Aí o que aconteceu? Nesse tempo aqui, pessoal, houve também uma plenitude de tempo. Nós falamos sobre as dispensações, não foi isso? As dispensações, por mais que Deus tenha tido iniciativa de agir em cada uma delas para fazer a transposição de uma para outra, houve uma plenitude de tempo. Houve um tempo em comum. Houve alguma coisa que se tornou comum na raça humana, no povo, que pode ser considerado plenitude de tempo para que pudesse haver essa transposição, essa mudança. Então, nessa entrada do povo em Canaã, houve uma plenitude de tempo. Porque quem dominava o mundo na época? Quem dominava o mundo na época? Na época de passar o rio? Não sei não. O período todo ali daquela época. Quem dominava o mundo naquela época, aquele período, era um período que o Egito dominava o mundo. O Egito era suzerano. O Egito era suzerano. Você pode pegar depois de estudar que era o Império Egípcio que mandava, brigava e fazia, acontecia e dominava. Acho que até pelo fato de eles estarem um pouco à frente, questão tecnológica, né? Tudo, em tudo na época deles. Aí quando o Moisés
quando Moisés tira o povo do Egito, o faraó começou a ficar fraco. Os outros impérios que eram dominados por eles começou a pensar o quê? Ah, faraó não está com nada não, ele não vai vir aqui pegar a gente. Deixou o Moisés sair da barba dele lá e começaram a se organizar. Ok? Mas nem toda a nação tinha condições de se organizar. Nem todo o povo na terra tinha condições de se organizar. Por que não tinha? Porque o Egito não deixava enquanto ele era suzerano. Quando Moisés vai atravessar o Mar Vermelho, que o exército do faraó perece na travessia do Mar Vermelho, e isso faz com que o faraó ele perde força diante dos seus suzeranos, dos seus vassalos. Faz com que ele perde força. Ele ainda continua comandando, mas ele já não tem mais a mesma capacidade de agir da forma que ele tinha antes. Além disso, pessoal, dentro do Egito começaram a acontecer alguns conflitos. Há alguém que afirma que o faraó morreu lá na travessia junto com os seus cavalos e seus cavaleiros. Principalmente os crentes adoram falar isso, né? Mas há algumas afirmações que não. A Bíblia relata que é só o exército dele, né? Porque vinha Faraó com o exército, sim, mas a ordem de entrar foi dada por Faraó para que o exército entrasse. E ele vê o seu exército perecer ali e vê Israel sair do outro lado. O que acontece é o seguinte, que quando ele vai para o seu reino, ele acha o seu reino agora dividido. Porque, segundo alguns historiadores, a mulher dele mandava mais do que ele. A mulher do faraó mandava mais do que ele. Eu quero saber a mulher que não manda, né? No filme não mostra, mas isso são histórias que vão correndo à volta, tá? Inclusive, afirma-se que na morte dele, ela assume o trono, né? Até Ramsés assumir. É ela que comanda o Egito. Bom, vamos lá. Mas aí, o que acontece? Sendo verdade, sendo mentira, para nós pouco interessa. O que acontece é que dentro do Egito começou a acontecer alguns conflitos. Os estudiosos, né, os egiptólogos aí conseguem mostrar para a gente com uma clareza maior, que não é a minha área de domínio, eu estou passando apenas alguns conhecimentos para vocês. O que acontece? Começou a acontecer alguns conflitos internos. E uma coisa, não existe nada pior para um reino do que conflitos internos. Nada pior. De praga, pastor, que sobrou, né? Mas sobrou muita coisa ainda, o exército, foi muita coisa que sobrou. Mas o que acontece é isso aí, pessoal. Os conflitos. Esses conflitos dividiam o reino. O conflito interno é igual o problema familiar. A mesma coisa. Tanto é que a capital do reino, eu até anotei aqui, ó. A capital do reino muda. A capital do reino muda. Ela vai ser mudada para a Marna. Os estudiosos sabem que essa cidade existiu e que a capital foi para Amarna, que era uma segunda cidade maior. Então essa capital vai para lá e o império começa a ter conflitos, brigas internas. Agora você imagina um rei que perde o seu exército, boa parte do seu exército. Um rei que volta, acha o reino todo em conflito. Por quê? Todo mundo agora começa a acusar o rei, né? Por que você não cedeu logo ao Moisés? Né? Podia ter deixado eles saírem logo, já que tinha que ir embora. Nós não precisávamos ter pedido nossos filhos, que os primogênitos morreram, né? Além dos que foram afligidos pelas pragas que vieram. Então nós não precisávamos ter passado por isso. Então ele pegou um conflito interno, porque, gente, política, ela sempre existiu. É uma herança que vem da Grécia, né? Vem de Roma. Aliás, perdão, nessa época não tinha ainda os romanos, né? Que veio da Grécia, que veio do norte lá, da Babilônia, dos assírios. Então eles herdaram isso, essa questão de organização política. E aí o que vai acontecer? Ele encontra um reino dividido. Briga, politicagem. E agora ele não tinha poder para mandar exército para ajudar o seu suzerano, porque isso fazia parte do acordo, os seus vassalos, porque isso fazia parte do acordo.
Então digamos que aqui cada um de nós é uma nação, né? Aí o Andes pega o exército dele e vai invadir as terras do Ramon. Só que Ramon é meu vassalo. Aí o que acontece? No meu trato de suzerania, eu prometi proteção para ele porque eu desfiz do exército dele. Então eu prometi proteção para ele. Então quando ele está agora sendo ameaçado pelo Anderson, o que vai fazer? Ele tem que comunicar imediatamente ao rei. Falar, meu rei, eu estou acontecendo um problema aqui. Eu estou com esse problema, tem um exército me cercando e vão dizimar nosso povo e tal, e o ouro, a prata, a comida, tudo que só vem buscar aqui já era. Eu só tenho que mandar o exército aqui. É quando chegava o exército do suzerano e botava para correr o exército que queria invadir a terra que era da vassalagem. Entenderam? Então, o Egito, nessa época, começou a receber cartas. Os estudiosos vão dizer isso. Que eles começaram a receber cartas comunicando que os seus reinos estavam sendo invadidos, que as suas terras estavam sendo invadidas, que seu alimento estava sendo saqueado, suas virgens estavam sendo levadas. E o rei do Egito, o faraó, faz o quê? Nada. Ele não faz nada, ele não tinha força para fazer mais nada. O reino dividido. Exército todo detonado. Ele não podia, como é que vai deslocar um exército daqui do Egito para ir lá na terra prometida, lá em Canaã, e impedir os hebreus de entrar na terra de Canaã, simplesmente porque ele tinha um tratado. Ele simplesmente rompe o tratado dele ali. Ele deixa de cumprir a sua palavra ali. Ele deixa de ser suzerano. Tanto é que você vai observar que o Império Egípcio, dali para cá, vai ter influência cultural, vai ter influência das divindades, mas não vai ser mais império. Não vai ser mais império, não vai mandar mais. Então o que aconteceu aqui nessa época? Plenitude de tempo. Deus permite isso acontecer para que não haja exércitos poderosos para conflitar a Josué na entrada da terra prometida. Todos os exércitos que estavam lá eram menores do que o exército de Israel. Não, havia um exército grande, que era daquele que Josué pediu para parar o sol lá. Esqueci o nome deles. Esqueci o nome deles agora. Que, inclusive, o Josué chega a perder uma das batalhas, né? Ele chega a perder uma das batalhas. Ele chega a reclamar para Deus, né? Ele chega a reclamar para Deus que não estava entendendo, porque eles lutavam e durante o dia, e quando era noite, a perda deles era muito grande. Porque o exército que fugia, o exército que foge de você durante o dia, é o que vai te atacar pela madrugada, para te pegar de surpresa, né? Então é quando Josué descobre isso, quando ele vê isso, ele pensa assim, e agora, o que eu faço? Eu tenho que apelar para quem? Para o Deus que prometeu que viria comigo. Então a gente vê aqui o poder de Deus agindo para que o Josué se tornasse vencedor. É quando ele fala com Deus, Deus vai dar uma ajuda para ele, né? Deus para o sol, e não parou só naquela região. Os estudiosos dizem que essa parada do sol ela foi uma situação acontecida em todo o sistema solar global. Deus travou, global é terra, né? Deus parou o sistema solar. É como se tivesse todos os planetas alinhados aqui, o Sol no meio aqui, ó, e Deus atravessasse uma barra de ferro no meio assim, ó, e dá um tranco assim, pá! Parou tudo, parou de girar em torno do Sol, todo o universo, travou aqui. Então o Sol ficou parado, refletindo numa única região, e aonde foi que favoreceu o Josué para que ele pudesse vencer aquela batalha. Tá certo? Gente, teve um dia que nós estávamos falando aqui, eu falei sobre a questão do ano bissexto, não sei se vocês lembram. O ano bissexto tem a ver com o relógio de Acabe. O relógio de Acabe é quando Deus acrescenta os anos de vida para Ezequias. Não é na parada aqui não. Tá? Isso aqui tem alguma ligação lá? Pode, mas é lá, é porque eu fui pesquisar, isso me perturbou.
depois. Mas depois eu vou trazer o calendário e a gente vai estudar junto o calendário e vocês vão pegar ali aquela parada, os graus, tudo direitinho. Ele voltou 10 graus. No relógio de 15, não? 10 graus. 10 graus. 10 graus no relógio de aquário. Né? Vou voltar 10 graus. Ou seja, Deus voltou o tempo. E essa volta do tempo é a mesma coisa do Sol que parou aqui, ó. Não parou só para um local, não. Parou. Deus, quando voltou, voltou para o mundo. É como se quem tinha 15 anos tivesse voltado à idade de 1 ano. Talvez no seu mesmo corpo, com a mesma cabeça e tudo, mas o tempo para essa pessoa é como se não tivesse passado. Esses 15 anos. Foi o que aconteceu. Viu que viagem no tempo não existe. E a gente fica viajando, né? Tô imaginando. Regressamente, né? Não, De volta ao passado. não futuramente, né? Mas dizem que o cientista comprovou que falta um dia mesmo na contagem. Vale da Peleja, né? Fizeram o supercomputador aí pra fazer a descontagem. Vale de Aijolon. Falta um dia. Aijolon. Falta um dia pra contar Aijolon. de quê? Josué 10. Um dia do mundo e ficou faltando um dia nas contagens que os cientistas fizeram. Um dia, não é um dia certo não é 24 horas não, é mais de 24 horas. Porque o ano tem 365 dias e tem de 4 em 4 anos vai dar mais um dia. De 6 horas por ano. 6 horas e alguns minutos. Só que os minutos ele fica guardado para a próxima recontagem. Entendeu? 6 horas e alguns minutos. Não tem nada a ver. Eu vou acordar mais cedo, é economia de energia. O tempo tá o mesmo, né? Deixa eu ver se acabou aqui essa parte introdutória. É isso aí, tá, pessoal? Então, a entrada da Terra Prometida, para mim terminar aqui, gente, a entrada da Terra Prometida requeria uma pessoa que pudesse dar liderança, pudesse ser juiz, governar o povo e pudesse abençoar o povo. O Josué, ele não vai exercer todas as funções do Moisés, mas ele vai exercer as funções necessárias para que o povo pudesse obedecer a Deus. Ele vai cuidar do povo. Ele vai dar as primeiras instruções do povo. Você pode observar que é ele que chama o povo na responsabilidade. Não é isso? Quando ele vai entrar na terra, que ele vai preparar o exército para entrar na terra, que ele vai iniciar a questão das voltas da terra, o que ele faz? Ele diz, olha, consagrem hoje. Jejuem hoje. Vê o que está errado no meio de vocês hoje, vamos consertar tudo, ajuntar, reparar, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Então, é uma ordenança para que pudesse acontecer o desfecho da entrada na terra, para que de fato pudesse ficar comprovado que eles foram dependentes de Deus ali. Ok, pessoal? Outra coisa que eu quero deixar para vocês é o seguinte: nas pesquisas aí, você sabe que a internet traz muita coisa, alguém vai dizer lá que foi um efeito pela batida dos pés, né? Que chama-se de... deixa eu achar aqui. O senhor leu aquele link lá que eu te mandei? Li. Chegou à conclusão? Era uma olhada que eu tinha. É um movimento harmônico simples. A ideia científica é que o que aconteceu ali foi um movimento harmônico simples. Ou seja, eles rodearam, enquanto rodeavam, marchavam, e isso foi tremendo a terra e foi desestruturando o muro. No 7º dia, que foi um trabalho mais longo e intenso num dia só, ou seja, um dia não significa que foi em 12 horas, né? Eles começaram e não pararam, vamos entender assim, porque se fizeram num dia não dá para fazer, e se você for calcular pela quantidade de pessoas rodando, não dá para ser num dia, né? 7 voltas. Então eles começaram e só pararam quando de fato aconteceu a queda do muro. Eu acredito que o dia tenha sido de 24 horas. Começaram pela manhã, terminaram pela manhã e aconteceu o desastre pela manhã. Eu acredito assim, tá? Então o que ocorreu?
não dá para ser um movimento harmônico pela largura da muralha. Nós discutimos aqui, pensávamos que a muralha tinha em torno de 6 metros. Eu fui estudar, é mais largo. É aproximadamente 12 metros de largura. É muita coisa. É muita coisa. 6 metros já é muito, né? Alguns estudiosos afirmam que é aproximadamente 12 metros. E movimento harmônico é impossível, né, gente? Porque não era máquina batendo, né? Eram pés humanos. Não dava. São pés humanos. Então, mais uma vez, para que nós entendamos o poder de Deus na travessia do Jordão e na queda do muro de Jericó, isso aconteceu para que ficasse como testemunho para as nações que eles haveriam de enfrentar depois de Jericó, que o Deus que estava com eles era poderoso. Todos conheciam Jericó, a largura das muralhas, a estratégia do povo que ali habitava. O Jordão, era impossível atravessar o Jordão na altura onde eles atravessaram sem um milagre, principalmente levando crianças, pela correnteza. Na época era bem alta, né? E pela profundidade. Então, categoricamente, devemos afirmar que Deus parou o mar, parou a água ali, parou o rio ali. E aí alguém fala assim, mas como que Deus parou o rio? Como vocês podem provar que Deus parou o rio? Porque eles tiraram pedras no fundo do rio e levaram para fora do rio e construíram um monumento em símbolo de que Deus estava com eles na travessia do rio. E as pedras do muro também era testemunho. Os espias foram e viram, e as pessoas que lá viviam, e as pessoas que visitaram Jericó, naquele tempo, aquele povo em volta, conhecia a largura do muro, então era o testemunho de que Deus estava com eles. Quando Jericó começou a sua peleja, antes de derrubar o muro, quem estava sobre a muralha de Jericó? Quem estava? Sobre a muralha de Jericó? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Josué pergunta para o anjo do Senhor: tu é contra nós? Ou como é que é esse negócio aí? Né? Porque ele ficou preocupado. Viu um camarada lá, forte daquele jeito, poderoso daquele jeito. Ele tremeu na presença do sujeito. Se estivesse contra ele, eu vou voltar e falar com Deus, porque não dá para ir agora não. Não dá para ir agora não. Eu vou esperar um pouquinho, né? E aí o anjo declara para ele que estava ali amando do Senhor para pelejar por eles. E eu acredito que esse aí foi o demolidor dos muros. O camarada que pisou lá, esse aí sim, né? Pisou forte lá na estrutura do muro, né? O efeito dominó, e jogou aquilo tudo por terra, e eles entraram e venceram aquele povo ali, destruíram aquele povo ali. Amém, pessoal? Nós vamos entrar agora na conclusão, que é só vou fazer com vocês a divisão agora, e nós vamos entrar no livro de Juízes. Vocês estão me ouvindo? Porque o próximo livro é Juízes, não é isso? É o Juízes. Nós vamos fazer a divisão do livro, tá? E nós vamos para a introdução do livro de Juízes. Amém, pessoal? Por que houve necessidade de... A primeira pergunta para vocês. Por que houve necessidade de se estabelecer juízes em Israel? Josué tinha morrido. Josué tinha morrido, não é isso? Aqueles príncipes que juraram, porque houve um juramento, não houve? Quando no capítulo 10 parece, salvo engano, a gente vai confirmar depois, quando Josué termina a peleja, vence tudo, que ele vai para a terra dele, vai lá para aquele que era o quinhão dele, ele faz uma aliança com o povo. Quantos anos demorou a conquista da terra? Falei semana passada. Quantos anos demorou a conquista da terra? Janaína, Hugo? Cara, 40? Não, 40 anos não. Quantos anos demorou a conquista da terra? 7 anos ele pegou, né? Eu peguei Quase a hora, tá?
7 anos, né? Demorou a conquista da terra. Mas por que 7 anos exatos? Porque de 7 em 7 anos tinha que se renovar a aliança. Vocês vão ver depois disso aqui. Da lei, né? Não é isso? De 7 em 7 anos tinha que se renovar a aliança, ler a lei e refazer um pacto com Deus, refazer a aliança com Deus. E o Josué termina, e o que é que ele faz? Ele chama o povo, não é isso? Ele celebra um sacrifício, um culto de agradecimento ali, o sacrifício do agradecimento. Gente, são detalhes que não estão lá, tá? Mas é assim que funcionava. Aí depois ele chama o povo e fala com o povo assim: olha, eu estou indo para minha casa, estou indo para o meu povo, estou indo para minha terra. Vocês eu não sei. Vocês tomem a decisão que vocês quiserem, porque vocês já têm a lei, tem os príncipes, tem quem comanda vocês. Tomem uma decisão. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É quando os príncipes fazem a mesma declaração: não, Josué, nós estamos com você, nós também serviremos ao Senhor. E aquela geração que entrou com Josué na terra prometida, de fato serviu a Deus. Quer dizer que Moisés morre e não é imediatamente a morte de Josué que o povo começa a pecar. Demora um tempo. Por que demora um tempo? Porque o sentimento deixado por Josué, por Caleb, Eliezer, os príncipes que são os mais velhos que entraram na terra, que agora já eram velhos, que também já haviam morrido. Então, até que todos morressem e ficasse no esquecimento deles as proezas que Deus fez, porque os milagres que aquela geração ali contemplou, os milagres que eles contemplaram, não foram tantos, né? Foram muitos, mas não foram como aqueles que pereceram. Eles comeram do maná, não é isso? Beberam da água, comeram das cordonizes, mas os milagres do Egito, da saída e tudo, eles não tinham visto. Agora eles viram travessia do Jordão. Tira as pedras, coloca lá, faz um monumento, porque todas as vezes que vocês passarem aqui, vocês vão lembrar que Deus parou essas águas e vocês atravessaram a pés enxutos. E todas as vezes que falassem de Jericó, como é falado hoje de Jericó, vocês vão lembrar que Deus derrubou as muralhas de Jericó e vocês entraram e tomaram posse da terra, começando por Jericó. Então o testemunho foi as vitórias que eles não tinham condição de vencer se aquele povo se unisse. Plenitude de tempo, conflitos que Deus permitiu acontecer, né? Os suzeranos não podiam vir socorrer os vassalos, e eles agora estavam à mercê da sua própria sorte, com seus pequenos exércitos, e Josué, com seus 9.000 e alguns homens, entrou e foi dominando a terra. E conquistou a terra e tomou a terra. Amém, pessoas? Semana que vem, divisão do livro, apenas. Se tiver dúvida, traga para a gente conversar. E nós vamos fazer a introdução do livro de Juízes. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Ricardo?